Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a constipação e como que o Ayurveda pode super te ajudar nesses casos. Então a constipação ela é algo extremamente comum, né? Mais comum até do que a gente imagina, mas é algo extremamente prejudicial para a nossa saúde. E isso não é só uma visão do Ayurveda, sob uma visão ayurvédica, né? Na medicina convencional aqui da gente do Ocidente, né? É muito falado isso, né? Que a gente necessita, que é importante a gente evacuar. O ideal seria todos os dias, né? Mas se fala muito dessa questão da constipação, como ela é ruim para nossa saúde, para o nosso organismo, né? E por que isso? A gente pode simplesmente parar para pensar e fazer uma reflexão muito simples, né? Então, assim, quando a gente ingere os alimentos, a gente colocou um alimento ali, né, no almoço, no jantar, no café da manhã, independente, esse alimento ele vai passar por um processo de digestão, né? Esse processo de digestão, então, é como se o nosso corpo separasse e pegasse tudo aquilo que é necessário pra gente, que são os nutrientes, né, pra gente poder manter tecido, formar tecido, manter a nossa saúde, né, nos dar energia pra continuar vivos, né, e há uma separação, então, desses nutrientes que o corpo absorve e uma separação daquilo que não é mais útil, né? E essa parte, esse material que não é absorvido, que não é útil para o nosso corpo, a gente elimina na forma de fezes, né? Se a gente não elimina algo que já não é mais necessário para o nosso corpo, a gente pode chegar à conclusão que isso com certeza vai fazer mal pra gente, né? Então, assim, isso não é só uma visão do Ayurveda, isso é uma visão da medicina de uma forma geral, independente se é a medicina oriental, ocidental, tradicional, convencional, né? Então, existe aí um consenso de que a gente precisa eliminar aquilo que já não nos serve mais do nosso corpo. Por isso que a gente faz xixi, por isso que a gente faz cocô, por isso que a gente transpira, né? Então, assim, então a constipação, ela é algo muito sério, mas é algo muito banalizado, ignorado por muitas pessoas que sofrem de constipação, né? E quando a gente fala aí de constipação, talvez vocês estejam pensando só naquelas pessoas que não evacuam todos os dias, ou evacuam, sei lá, 2, 3 vezes por semana, só que a gente também pode falar ali de pessoas que também têm uma dificuldade para evacuar, né? Então aquelas pessoas, às vezes, que sentam no vaso sanitário e ficam ali 15, 20 minutos esperando e às vezes nem conseguem, né, evacuar, ou às vezes até um esvaziamento incompleto. Então a pessoa sente que teria mais coisa para eliminar, mas não consegue eliminar tudo. Então a gente também poderia considerar que essas pessoas também têm ali uma constipação, né? Então, assim, como vocês sabem, acredito que a maioria aqui que me acompanha já aqui no canal ou no blog, já deve ter entendido que pro Ayurveda, quando a gente fala de saúde, de uma pessoa saudável, a gente sempre coloca como prioridade a nossa digestão, o funcionamento do sistema digestivo, incluindo o funcionamento do intestino, né? Então, assim, independente do motivo pelo qual você me procurou para uma consulta. Eu procurei o Ayurveda porque eu tenho muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Eu procurei o Ayurveda porque eu tenho muitas dores generalizadas, muito cansaço. Independente, gente. Eu sempre vou perguntar na avaliação, na ficha de anamnese, eu sempre vou perguntar para vocês como que é o funcionamento do seu intestino. Eu sempre vou perguntar isso. Então, independente do que você venha tratar comigo, eu sempre vou perguntar quantas vezes você vai ao banheiro. Você vai ao banheiro todos os dias? Você consegue evacuar todos os dias? Porque isso é muito importante. Então, a avaliação dessa frequência, da quantidade de vezes, mostra pra gente como que esse intestino ele tá funcionando, como esse sistema digestivo ele tá funcionando, né? E isso pra gente dentro do Ayurveda é a base da nossa saúde. Então, se o seu sistema digestivo não está funcionando bem, se a sua digestão não está bacana, dificilmente a sua saúde vai estar ali muito boa também. Alguma coisinha, algum desequilíbrio provavelmente você pode ter ou pode vir a desenvolver também. Não necessariamente você está com desequilíbrio ali naquele momento, mas você está com um terreno fértil, digamos assim, para desenvolver algum desequilíbrio que futuramente pode se desenvolver aí alguma doença, tá? Então, assim, por isso que é muito importante a gente se atentar, né, ao nosso hábito intestinal. Então, assim, o ideal seria que a gente evacuasse todos os dias. Por quê? Porque a gente come todos os dias, né, gente? E vamos colocar aí que uma pessoa aí, né, um adulto, o mínimo de refeição que a gente faz ou deveria fazer, pelo menos são as 3 refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Lógico que tem variações, né? E isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sente mais fome. Tem pessoa que o gasto energético é maior, dependendo da atividade que faz, da profissão, né? Então, pessoas que gastam muita energia, obviamente, elas vão sentir mais fome, com isso, elas vão fazer mais refeições. Pessoas que não têm um gasto energético muito grande, e às vezes, dependendo do biotipo da pessoa, às vezes tem pessoa que não sente muita fome, às vezes ali 3 refeições tá mais do que suficiente, né? Então, assim, se a gente come todos os dias, se todo dia a gente tá colocando alimento pra dentro do corpo, todos os dias a gente deveria, o nosso corpo deveria produzir essa matéria que já não vai ser mais utilizada e todo dia a gente deveria retirar. É como se fosse tirar o lixinho de dentro da gente, né? Então, o ideal seria a gente evacuar todos os dias, certo? E não ter dificuldade, não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário esperando, né? Então, assim, tem que ser um processo natural, tranquilo. Sentou, saiu, igual o xixi, que a gente senta, vai lá, né? Sai rapidinho, a gente não fica esperando, né? Então, esse seria o normal ou ideal, tá? Então, para o
o Ayurveda, existem algumas causas, algumas situações, na verdade, que podem ser a causa dessa constipação ou podem piorar o quadro de constipação, tá? Lógico que cada caso deve ser avaliado individualmente para tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque normalmente, gente, eu vou falar a verdade, nunca é só uma coisa. Geralmente é uma série de coisas que combinadas levam à constipação. É muito difícil a gente detectar só uma coisinha que está causando a constipação. Geralmente são várias coisas, tá? Então, para o Ayurveda, a constipação, normalmente, ela acontece quando existe um desequilíbrio do dosha vata, né? Ou seja, quando existe um aumento do dosha vata no nosso corpo, né? A gente fala que existe um aumento dos elementos ar e éter, porque o dosha vata ele é formado pelos elementos. Esses elementos ar e éter, eles são elementos muito secos, são elementos frios, são elementos muito móveis, né? E esse aumento desses elementos, esse aumento desse dosha vata, o que ele vai causar no nosso corpo? Ele vai causar secura, então secura mesmo no corpo, secura na pele, secura no cabelo, então você vai perceber que a pele tá mais ressecada, você vai perceber que seu cabelo tá mais ressecado, as narinas, né, as mucosas ficam mais ressecadas, você vai perceber talvez que você sinta mais frio, as extremidades ficam mais frias, né? E quando a gente fala de ressecamento, não é só ressecamento externo, mas interno também. E esse ressecamento interno, ele pode ser aí, né, observado através da constipação. Então a pessoa tem muita dificuldade para evacuar, não evacua todos os dias. Então geralmente as fezes dessas pessoas que estão com dosha vata aumentado são fezes bem ressecadas, fezes mais duras, difíceis de sair, às vezes pode até machucar ali na hora da evacuação, tá? Às vezes pode até sangrar. Então não são aquelas fezes macias, geralmente são fezes também que a gente fala que sai ali tipo, né, a gente fala assim que é tipo cocô de cabrito, né, que sai em bolinhas. Então o ideal é que as nossas fezes elas saiam macias, né, e não sejam ressecadas e tenham um formato ali de salsicha, digamos assim. Quando as fezes saem muito quebradinhas, isso significa que tá acontecendo ressecamento lá dentro, né. E esse ressecamento pode acontecer por vários motivos. Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes simplesmente você não está ingerindo a quantidade de água que você deveria ingerir, porque pra gente conseguir eliminar as fezes, evacuar, a gente tem que ter uma quantidade adequada de líquido dentro da gente, né, gente? Senão as fezes vão sair extremamente secas, né? Então, todos esses sinais são sinais de aumento do dosha vata, né? Além disso, a gente também pode falar, né, além da questão do ressecamento interno e externo, da questão da frieza, de sentir frio às extremidades ou sentir mais frio no corpo, a gente pode falar também que essa pessoa, ela se mostra muito ansiosa, muito preocupada, então uma mente extremamente turbulenta, porque os elementos ar e éter, eles são muito móveis, né? Então o ar, ele se movimenta muito, ele não é uma coisa estável. Então como que a mente de uma pessoa com excesso de dosha vata é? É uma mente agitada, é uma mente turbulenta. Então é uma pessoa que não consegue focar, uma pessoa que pensa em mil coisas ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada. Às vezes essa pessoa pode ter insônia, tá? O aumento do dosha vata, ele também vai trazer dor pro corpo dessa pessoa, e não num lugar específico, às vezes é dor generalizada mesmo. Então as pessoas que sofrem muito com dor geralmente têm uma relação com o aumento desse dosha vata, tá? E aí eu vou pontuar algumas situações que podem estar causando, tá? Esse desequilíbrio do dosha vata e, consequentemente, a sua constipação. Então, vamos lá. Uma das principais coisas que a gente sempre pensa quando a gente fala em constipação, alimentação, né? Óbvio, a primeira coisa que vem na cabeça, será que eu tô comendo errado? Assim, não é só a alimentação que vai causar a constipação, mas geralmente a alimentação tá envolvida sim, com certeza, tá? Então, bom, primeiro de tudo, pessoas que se alimentam de alimentos, o excesso de alimentos crus, gelados, congelados, então muita salada crua, muito vegetal cru que não é cozido, então come cenoura crua, beterraba crua, pepino cru, tudo cru, sabe? Tudo muito cru. Não come coisas muito cozidas, então bebe muita bebida gelada, ingere muito gelo. Pessoas também que têm o costume de se alimentar, comer alimentos extremamente secos, então vamos pensar aí, sei lá, uma granola. Então a pessoa come muita granola no café da manhã, então sei lá, ela coloca uma banana e ela joga muita granola ali em cima. Então todos esses alimentos extremamente secos, eles também são responsáveis por aumentar o dosha vata, tá? Então alimentos secos, alimentos frios, congelados, alimentos não cozidos, alimentos crus. A gente pode falar dos sabores também, tá? O excesso do sabor adstringente, o excesso do sabor amargo e o excesso do sabor picante também podem causar o excesso do dosha vata. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma pessoa que come muita pimenta, muita pimenta. Esse excesso de pimenta, ele pode desequilibrar um outro dosha, que é o dosha pitta, tá? Que é formado pelo fogo e pela água, mas ele também pode ressecar. Observa que a pimenta, ela resseca. Quando a gente come uma coisa muito apimentada, o que que acontece? Não dá vontade de beber alguma coisa, não dá vontade de beber água, beber um suco, porque resseca a nossa mucosa. Então, a pimenta, tudo que é muito apimentado, vai ressecar lá dentro da gente. E às vezes fora também. E esse ressecamento, ele vai levar a um dosha vata. Então, pessoas que costumam comer comida extremamente apimentadas podem levar a um ressecamento, tá? Então, excesso de alimentos adstringentes, amargos e picantes podem levar ao excesso desse dosha vata, tá? Outra coisa, gente, que pode causar constipação e que desequilibra muito o dosha vata,
falta de rotina. Então, assim, eu sei que hoje em dia a gente vive numa vida meio conturbada, que todo mundo tem muitas coisas pra fazer, e às vezes, eu sei que até dependendo do trabalho da pessoa, da função que você exerce, às vezes é muito difícil de você manter uma rotina, porque às vezes o seu trabalho não te permite isso, né? Principalmente essas pessoas que trabalham 12 por 36, trabalham em escala, regime de escala, é muito complicado. Mas assim, falta de rotina é uma coisa que vai perturbar demais o dosha vata. E essa perturbação do dosha vata vai perturbar o funcionamento do seu intestino. Então, assim, pessoas que não conseguem manter uma regularidade, ou seja, cada dia vai dormir no horário, cada dia as refeições são realizadas num horário diferente, então a pessoa não consegue fazer as refeições no mesmo horário, não consegue dormir no mesmo horário, então isso bagunça muito o nosso corpo. Então o nosso corpo, ele precisa de rotina. A rotina, ela é muito importante. Ela é importante para o funcionamento do nosso intestino, para o funcionamento adequado do sono. Então para pensar, se cada dia você dorme num horário, como que você vai ter um sono adequado? Se cada dia você evacua num horário, como que você vai conseguir colocar essa... É que eu falo assim, ó, tem gente que fala assim, eu sou tipo um reloginho, deu tal horário, eu vou lá no banheiro pra evacuar. Então, assim, essa rotina pro nosso corpo é muito importante. Então, eu sei que dependendo da profissão que você exerce, você não vai conseguir isso, tá? E tá tudo bem, você não precisa se estressar, o mundo não vai acabar por isso. Só que dentro dessa dinâmica de trabalho que você tem, é importante de você tentar criar o mais próximo de uma rotina possível, tá? Então, assim, levando em consideração os seus horários, a sua escala de trabalho. Então, assim, você vai fazer o que é possível. É o que eu sempre falo para todos os pacientes. Uma coisa é o ideal. O ideal é o quê? Dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário, tomar café da manhã no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário. Outra coisa é o que é possível. Mas o meu trabalho não me permite isso. Então a gente vai tentar criar o mais próximo de uma rotina dentro das suas possibilidades. Então o dia que você tiver plantão, você vai tentar jantar no mesmo horário. O dia que você tiver plantão, você vai tentar dormir no mesmo horário. Tentar. Porque eu sei que às vezes, quando a pessoa tá de plantão, não dá. Né? Eu tava programado pra jantar, sei lá, 8 horas da noite, 7 horas da noite, mas eu tava de plantão, aconteceu um problema. Tudo bem, né? Não é motivo pra pânico, porque o estresse e a ansiedade também vai piorar o seu vata. Então a gente faz o que é possível. E o que é possível é muito melhor do que não tentar fazer nada, tá? Então, assim, a rotina é uma coisa muito importante também. Então, se você é uma pessoa que tem um trabalho que te permite ter uma rotina, tenha uma rotina. Então, estabeleça um horário pra dormir todo dia, estabeleça um horário pra acordar todo dia, estabeleça um horário pra almoçar, jantar, tomar café da manhã, tudo bem bonitinho, porque você vai ver que o seu sono vai melhorar e o funcionamento do seu intestino também, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar, que prejudica o funcionamento do intestino. Então a gente pode colocar aí, né, alimentação, a gente já falou os tipos de alimento que pode piorar, a gente falou da questão da rotina. O emocional, ele pode levar a um quadro de constipação? Super pode, gente. Então assim, quadros de ansiedade, extrema preocupação, extremo estresse, podem levar a um quadro de constipação, sim. Então assim, a nossa digestão, ela tem uma total relação e uma total influência do nosso emocional. E assim, se você não está acreditando em mim, para pra pensar no momento da tua vida que você tava com um estresse muito grande, ou que você recebeu uma notícia muito ruim, que tirou seu chão, que te abalou. Você sentiu fome? Quando a gente recebe uma notícia que tira o nosso chão, você consegue ficar um dia inteiro sem comer. Porque assim, você não tem fome, né? Lógico que eu sei que tem pessoas que, por ansiedade, acabam descontando na comida. Mas isso não é fome, tá, gente? Quando eu falo fome, é fome mesmo. De vontade de comer. E lógico que a gente tem que levar aqui em consideração a particularidade de cada corpo. Tem gente que não vai sentir fome, tem gente que vai sentir fome. Mas a maioria das pessoas, quando está no estado de estresse muito grande, de pressão muito grande, que recebe uma notícia muito ruim, a maioria, mas não todas, a fome corta. É como se você não sentisse fome, você não consegue comer. Muitas vezes, quando você tenta comer, o que acontece? Você tem uma indigestão. Então, o nosso cérebro está super conectado ali com o nosso processo digestivo, com os nossos intestinos, tá? Então, um quadro de estresse crônico, um quadro de preocupação, um quadro de ansiedade, isso pode sim estar prejudicando o funcionamento do seu intestino. E quando você consegue relaxar, tranquilizar, acalmar, você vai ver que o seu intestino vai funcionar de uma maneira muito melhor, tá? Então, a gente já falou da alimentação, da rotina, da questão emocional, do estresse e tudo mais. A gente pode falar aí também da atividade física, tá? Então, assim, a gente sabe que praticar uma atividade física, o movimento, ele ajuda muito, o movimento do corpo, ele ajuda no movimento ali dentro do nosso intestino, né? Então, os movimentos peristálticos. Então, a ciência já mostra isso, né? Que o exercício, ele ajuda no funcionamento adequado ali dos nossos intestinos, né? Mas dentro do Ayurveda, a gente fala também que o excesso do movimento, então assim, atividades extremamente extenuantes, cansativas, que colocam a pessoa à exaustão, então, sei lá, correr 20 quilômetros, o excesso do movimento, isso também pode levar a um desequilíbrio do dosha vata, tá? Porque lembrem que o vata é movimento, então quanto mais movimento você dá para esse corpo, o excesso do movimento vai acarretar no excesso de dosha vata. Então pode acontecer também
do excesso do movimento estar prejudicando ali no funcionamento do seu intestino também. Então é o que eu falo, tudo é um equilíbrio, né? Então, o movimento é bom? Ele é ótimo. A falta de movimento é ruim, mas o excesso também pode causar algumas coisas. Isso eu tô falando pela visão do Ayurveda, tá, gente? Que o excesso de movimento leva a um aumento do dosha vata, e esse dosha vata pode levar a um quadro de constipação, tá bom? Outra coisa que a gente pode pensar aí também, a quantidade de comida vai influenciar? Não, a quantidade de comida não influencia. Mas a forma que você prepara o seu alimento, como eu já falei, vai, né? Então a quantidade de comida, ela vai influenciar nos seus sintomas de indigestão. Indiretamente, pode afetar ali o processo de levar a quadro de constipação, pode atrapalhar o funcionamento do seu intestino. Indiretamente, a gente pode pensar que sim, porque assim, ó, se a gente come mais do que o necessário, tá? Mais do que o nosso corpo está precisando, a gente está dando mais trabalho para nossa digestão, para o nosso sistema digestivo. Só que se a gente está comendo mais do que o nosso corpo precisa, é como se esse sistema digestivo não desse conta e começa a acumular ali esse material. Então, indiretamente, a gente pode pensar assim, que não obedecer à fome, não seguir a fome, também pode prejudicar o funcionamento do intestino, sim, porque uma coisa é fato, tá? Comer sem respeitar a fome para o Ayurveda é uma das causas de indigestão. Então, se você come sem estar com fome, possivelmente você vai ter sintoma indigestivo. E se a sua digestão não tá legal, o funcionamento do seu intestino também não vai estar, tá? Então, indiretamente, a gente pode pensar nisso. E como eu falei, o preparo dos alimentos também. Então, por exemplo, assim, eu falei os alimentos que podem causar a constipação. Mas o que seria legal, então, de você consumir para evitar a constipação? Então, alimentos cozidos, alimentos mais quentinhos, mais morno, evitar alimentos gelados, congelados, né? Então, comprar... Sabe essas comidas que a gente vai lá e compra congelada? Ah, Ana Cláudia, mas eu tô esquentando a comida. Não importa. Era uma comida que estava congelada. Então, assim, evita de comer comida congelada, mesmo que você esquente a comida pra comer, né? A comida congelada, muitas vezes a gente fala assim, dentro do Ayurveda, tá, gente? Tudo isso é dentro do Ayurveda. A gente fala que é uma comida que não tem prana, que perdeu o prana. O prana é a energia vital, né? A energia vital daquele alimento. Então, assim, quando você come esses alimentos congelados, e geralmente esses alimentos congelados, eles são alimentos processados, então são alimentos que não tem prana, que não tem uma energia ali pra você, né? Então a gente fala muito para evitar esse tipo de alimento, né? Então, assim, evitar alimentos crus, gelados, congelados, então dá preferência para alimentos mornos, cozidos, untuosos. O que é untuoso? Então, é um alimento oleado. Então, alimento com óleo é muito bom. E quando eu falo óleo aqui, gente, é um óleo de qualidade. Então, um óleo excelente pro dosha vata é qual? O óleo de gergelim prensado a frio. Mas o azeite também é excelente pro dosha vata, tá? Então, assim, você que tem problema de constipação, se você conseguir cozinhar com óleo de gergelim, vai ser maravilhoso. Então, evitar comida seca, evitar comida crua, né? Evitar comida gelada, congelada. Então, tomar suco gelado, água com gelo, tudo isso vai dificultar, tá? E uma diquinha até, às vezes, que a gente dá pra algumas pessoas, dependendo da situação, de manhã, quando a pessoa ainda tá em jejum, acordou, tomar um copinho de água morna, tá? Então, vai lá, aquece, mas é pouquinho, tá? Menos de 100 ml, um pouquinho assim, um pouquinho de água morna, porque essa água morna, ela estimula os movimentos peristálticos e isso pode ajudar na evacuação na parte da manhã. E tem estudo que mostra isso, estudo que nem é do Ayurveda, é estudo aqui do Ocidente mesmo, mostrando que a água morna, ela é capaz sim de estimular os movimentos peristálticos. Então isso é uma coisa que o Ayurveda já fala há milhares de anos, tá? Então tomar um copinho de água morna em jejum pode ajudar. Ou então, se você não curte água morna, porque já teve paciente minha que tentou com água morna e falou assim, Ana Cláudia, eu achei horrível, me deu ânsia de vômito, não consegui. Então tem gente que não vai gostar. Então o que você pode tentar fazer é de manhã, quando você acorda, você tomar um chazinho digestivo. Então você pode tomar, por exemplo, um chá de erva doce em jejum ainda. Então acorda, escova o dente, raspa a língua. E aí, antes do seu café da manhã, você toma um chazinho ali de erva doce, porque a erva doce ela é digestiva, ela é levemente laxativa, ela é tridosha, vai equilibrar os 3 doshas e ela vai ajudar muito no funcionamento ali da sua digestão, tá? E outra coisa que a gente fala muito também é como o dosha vata, ele é um dosha seco, que causa ressecamento, a gente fala do uso dos óleos, não só na culinária, mas também externamente. Então, às vezes, você pegar esse óleo de gergelim prensado a frio que você cozinha, né, você vai lá, aquece ele e faz uma massagem na região ali do baixo ventre, movimentos circulares para estimular também esses movimentos ali do intestino, esses movimentos peristálticos, também é uma coisa que ajuda muito. E tem alguns casos ali que a gente fala também que a massagem com óleo aquecido, o óleo de rícino, ele é excelente para constipação. Então, você pode ou usar o óleo de gergelim ou óleo de rícino para fazer essa massagenzinha, tá? Ali no baixo ventre. Mas se você quiser usar o óleo ali na região das pernas, também é bacana, mas pra fazer uma massagem ali na região do baixo ventre é bem legal, tá bom? Bom, gente, basicamente é isso. Então, assim, a gente pode ver que a constipação, ela normalmente não é causada por uma única coisa.
né? Então é uma série de coisas. Então às vezes a pessoa não está se alimentando bem, às vezes a pessoa está comendo muita coisa processada, industrializada, né? Então come muito fora, então come muito fast food, come muita comida sem prana mesmo, sem energia, né? É uma comida que não é rica, é uma comida pobre, né? É uma comida pobre em nutrientes, pobre em tudo. Então, às vezes o excesso de comida, de alimento ali, né? Não é nem alimento, a gente pode nem falar alimento, mas ali de coisas processadas e industrializadas, só isso já pode estar prejudicando o funcionamento do intestino. Somado a outras coisas, estresse, ansiedade, preocupação e tudo mais. Então, tudo isso vai se somando, vai virando uma bola de neve e vai causar constipação. Então, é muito importante a gente tentar entender, avaliar, buscar entender de onde tá vindo essa constipação pra gente tentar melhorar e reverter esses casos, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês, que independente se você quiser ir atrás do Ayurveda pra te ajudar ou não, ou se você quiser ir numa nutricionista convencional, tradicional, né? O importante é você buscar ajuda, tá? E lembrem-se que o Ayurveda, ele não substitui o tratamento convencional. Então, assim, nada impede de você estar no acompanhamento com um nutricionista e você buscar a terapia Ayurveda. A terapia Ayurveda não substitui a nutrição, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A visão do Ayurveda é completamente diferente. Dentro de uma consulta do Ayurveda, a gente não fala de macro, micro nutrientes. São abordagens diferentes, tá? Ela nunca deve substituir uma avaliação médica, uma avaliação com um profissional convencional, tá? Ela é um complemento. Então, independente de se você, não vou buscar o Ayurveda, mas busque a ajuda de um profissional se você tem constipação, porque a constipação é muito séria, né? E quanto antes você buscar atendimento, entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo isso com você, melhor você consegue tratar, prevenir, e com certeza você vai estar prevenindo doenças futuras. Então, eu espero que vocês comecem a levar mais a sério a questão da constipação por aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Um beijo e até mais!